Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus e Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Falaremos hoje sobre maturidade espiritual. E alcançar essa maturidade espiritual pode ser um desafio na vida cristã. Amadurecer, espiritualmente falando, é passar da forma imatura de pensar, de agir, para uma forma madura. É mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso comportamento perante a vida, perante o próximo. Em outras palavras, é trocar a mentalidade carnal, a mentalidade terrena, para a mentalidade de Deus, em sua palavra espiritual, na sua grandeza, no seu amor, como nosso verdadeiro Pai. Quanto mais uma pessoa é madura, mais ela depende de Deus e menos depende dos homens. A maturidade, ela está intimamente ligada ao nível de relacionamento que a pessoa tem com Deus. É claro que durante a jornada cristã sempre há espaço para aprender, para crescer. Por isso é importante ter humildade para evoluir, para aceitar o conhecimento que chega até nós, conhecer os nossos limites de conhecimento, saber o que sabemos e o que nós precisamos saber. O que é maturidade espiritual, então? Deus nos chamou para a vida de constante evolução. É uma vida que nós estamos evoluindo a toda hora. Ele nos chamou para crescer, para progredir, para prosperar. Esse é o nosso real objetivo de estarmos nesse mundo. Não podemos agir como aqui viemos apenas para um passeio, uma excursão, uma viagem, uma visita que viemos fazer e vamos embora. Não é. Porém, assim como na nossa vida secular, podemos ter vários níveis na nossa vida espiritual. Mudar de nível não é algo automático, uma coisa que acontece num piscar de olhos, num estalar de dedos, e sim uma escolha extremamente pessoal. O apóstolo Paulo nos diz: irmãos, não pude falar a vocês como as espirituais, mas como as carnais, como a criança em Cristo. Dei a você leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por isso que nós temos essa necessidade de nos evoluir espiritualmente, esquecer um pouco esse mundo carnal e ficar com aquilo que realmente nós precisamos para viver. Paulo, ele reconhecia que as pessoas da época tinham um comportamento carnal, material, e por isso sua fala a estas pessoas era limitada a um nível bem básico, o que significava um desperdício de tempo. A maturidade espiritual não é algo
que se alcança pelo conhecimento teórico. Ela é fruto de um coração cheio de fome e sede de Deus. Viver dessa forma é o desejo de Deus e é o estágio que todo cristão deveria alcançar. Entretanto, muitos não conseguem chegar até ele. Por quê? Porque o orgulho, a falta de interesse, a falta de compromisso são alguns dos fatores que tornam essa maturidade um alvo distante. Mas isso sempre pode ser mudado. Não podemos desistir ao nos deparar com barreiras, com impedimentos, pois crescer espiritualmente sempre vale a pena. Afinal, é na maturidade que se vive o melhor de Deus. De que modo, então, ela pode ser alcançada, essa maturidade? Para alcançar a maturidade espiritual, algo essencial precisa acontecer. Uma mudança de mentalidade baseada na palavra de Deus. Em Romanos nós encontramos uma passagem que diz que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. A mudança de mentalidade e, consequentemente, o amadurecimento não é um processo espontâneo, como já vimos. Existe um investimento espiritual a ser feito e uma postura que deve ser tomada. Não vem ao acaso, ele vem através da nossa vontade, do nosso trabalho, da nossa dedicação para alcançarmos essa mentalidade espiritual. Sendo assim, parece meio óbvio, mas se alguém quer resultados diferentes, precisa ter atitudes diferentes também. A nova criatura não vive mais pelo que ela acha, pensa ou quer. É claro que todos nós, como seres pensantes e com sentimentos, temos nossas opiniões. Mas à medida que vamos nos aproximando de Deus, vamos nos moldando a Ele. Os valores dele passam a ser os nossos valores. A sua sabedoria passa a ser a nossa sabedoria. As ações e reações que Jesus teve devem ser a inspiração das nossas próprias ações e reações também. Se este for o estilo de vida adotado por nós, será natural chegarmos à maturidade. Cresceremos no entendimento e na revelação da palavra de Deus. E com isso, frutificaremos. Este é o desejo do nosso Pai maior. A maturidade traz ganhos em todas as áreas da vida. Como vimos, é nesse estágio em que experimentamos a boa, a agradável, a perfeita vontade do Pai. Mas a decisão é o primeiro passo para essa mudança. Depois, é fundamental tomar algumas atitudes que conduzirão essa transformação. Se não tivermos essa vontade, jamais nós mudaremos. Em todos os setores da vida, se faltar a vontade, nada se concretiza.
Mas então como trabalhar para se tornar maduro espiritualmente? Alguns hábitos e algumas práticas são importantes na vida de quem busca ser maduro espiritualmente falando. Para facilitar a nossa caminhada, vamos ver algumas dicas que a espiritualidade maior nos dá sobre o que podemos fazer ou alcançar, ou para alcançar esse amadurecimento. Leia o Evangelho regularmente. É impossível alguém amadurecer espiritualmente sem ler o Evangelho. Ele é a palavra de Deus e uma das formas do Pai se comunicar com o ser humano. É por meio dele que sabemos a sua vontade. Recebemos os seus conselhos, somos animados e recebemos todo o alimento que precisamos para ter uma vida cristã coerente, sendo bem-sucedidos nas demais áreas da nossa vida também. Se nós estivermos equilibrados, tudo funciona melhor ao nosso redor. Ele é a autoridade máxima e o fundamento de nossa fé. Por isso, estudar o Evangelho deve ser um hábito, um costume regular na vida do cristão. Temos que ter no nosso criado mundo. Tem que ser um livro de cabeceira. Contudo, o estudo apenas da letra, ou simplesmente ler por ler, a compreensão intelectual da palavra não muda a vida de ninguém. Nós temos que estudar, não é simplesmente ler, é entender, é interpretar tudo que chega até nós. Ler o Evangelho de forma fria é apenas ler história. Ele deve ser entendido como a nossa fonte de vida e o dever que devemos buscar, a revelação que ele traz, que é o recheio das palavras, é o conteúdo, é a lição que ele nos traz. O que isso quer dizer? Nas entrelinhas desses textos bíblicos, Deus quer falar muito conosco, nos dar respostas, nos dar a direção que devemos tomar. Ore constantemente. A oração é o nosso canal de relacionamento direto com Deus. Ela é fundamental para quem deseja ouvir a sua voz e entender qual é a vontade do Pai. A oração é o nosso WhatsApp, que nós nos comunicamos com Deus. É as nossas redes sociais. É através dele que nós temos essa conexão com ele. O hábito de orar é essencial para o crescimento do cristão e permite que ele compreenda o propósito de Deus para a vida dele. A oração, ela deve ser parte do cotidiano do cristão. Ou seja, orar deve ser um estilo de vida. É possível estar em contato com Deus em qualquer lugar. Mas também é importante separar um tempo exclusivo para estar a sós com Ele. É o nosso alimento. O corpo precisa do alimento para se manter. O espírito, nós espíritos precisamos desse alimento de Deus. Através da oração é que nós conseguimos esse alimento. Descubra o prazer da oração. Ao perseverar nesta prática, mesmo que você comece com 5 ou 10 minutos diário, a oração não deve ser encarada apenas
como uma alternativa para os nossos momentos de necessidade. Ela é uma forma de relacionamento. Orar. Orar não é simplesmente rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, não é só essas orações decoradas, mas é ler, interpretar, entrar no Evangelho. Edifique-se a si mesmo e sirva a outros. A vida de um cristão que quer crescer é uma busca constante por mais de Deus, antes de qualquer outra coisa. O objetivo de todos nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso guia, o nosso modelo, é ser mais semelhantes a Ele. O mundo sempre vai nos pressionar, tentar imprimir em nós a sua forma de pensar e tentar também nos atrair de volta a Ele. Por isso é muito importante ler livros cristãos, estar entre pessoas da mesma fé, estar disposto a servir. Como discípulos de Jesus, fomos chamados para ser bênçãos um para os outros. Este é o motivo pelo qual devemos ser úteis para as pessoas ao nosso redor, transbordando o amor que recebemos de Deus. Quando Jesus nos fez de seus discípulos, foi com esse objetivo, de ajudarmos aqueles que estão caminhando conosco e que têm essa necessidade. Discípulos, Jesus considerava os seus melhores amigos. Veja a honra que nós temos de ser os melhores amigos de Jesus. Por isso que Ele confia em nós para ajudarmos sempre. Estejamos sensíveis a isso. Uma palavra de consolo, um abraço, um olhar, uma oração, uma doação ou uma atitude gentil são capazes de mudar a vida de alguém. Coisas simples que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Cristãos maduros estão atentos sempre às necessidades das pessoas, assim como nosso grande irmão Jesus fazia. Viva de acordo com o que diz acreditar. Uma pessoa madura precisa ser coerente com o que acredita. Ou seja, ela deve viver aquilo que pratica. Mostrar pelo exemplo. E não só por palavras. Que palavras se perde ao vento. Os exemplos ficam enraizados, ficam gravados na mente de todos nós. Não adianta ter muito conhecimento e não aplicar isso no seu dia a dia. De sermos egoístas, de aprendermos e querermos guardar somente para nós. Não foi isso que Jesus pediu. Quem tem um entendimento, mas não o coloca em ação, é muito pior do que aquele que não conhece a Deus. Obedecer à vontade de Deus é fundamental para amadurecer. Quando nos dispomos a mudar o nosso modo de viver para estar de acordo com a palavra de Deus, isso sim significa que estamos vivendo a nova criatura na prática e não na teoria. Como o nosso contato com Deus é influenciado
pela maturidade espiritual. Pessoas imaturas não conseguem se relacionar de maneira saudável com o próximo, pois o comportamento infantil atrapalha a convivência. Porém, quando somos cristãos maduros, conhecedores, somos capazes de deixar a vaidade, os ciúmes, a mentira, o egoísmo, a fofoca e outras criancices de lado, para dar espaço para as características de Deus, sejam elas expressas através da nossa vida. O resultado de um relacionamento íntimo com Deus é que, além de beneficiar a nós mesmos, afeta positivamente todos que estão ao nosso redor. Com a ajuda de Deus, podemos sempre nos tornar pessoas melhores para executar todo o seu propósito para a nossa vida. Durante a infância, o ser humano vive a fase do individualismo. A criança, tudo é dela. Ela quer tudo para ela. Acredita ela que o mundo gira em torno dela própria. A criança espera que tudo seja do jeito que gosta. Acredita ter direito ao melhor presente, à melhor comida, aquela comida preferida todo dia, e exige sempre a atenção da família, toda para si próprio. É possível estabelecer uma comparação entre essa fase natural da evolução física e a evolução espiritual. Afinal, homens, nós somos espíritos que temporariamente vestem um corpo de carne. Enquanto um homem tem a atenção focada em seus prazeres e necessidades, ele está na infância espiritual, tal qual a criança na matéria, a criança do lado material. Por mais antigo que seja, ainda ele não atingiu a maturidade. Veja que essa maturidade, ou infância espiritual, independe da idade do ser humano. Se ele não tiver a vontade de se melhorar, de melhorar o seu conhecimento, ele ficará sempre na infância espiritual. Considerada absolutamente necessária defender seu espaço e fazer valer os seus direitos. Como uma criança entende que ser justo o que o beneficia. Assim é o discurso infantil a respeito da justiça. Qualquer pequeno deve ser injusto. A mínima contrariedade representa aflição. Já as vantagens, todas, por grandes que sejam, são naturais. É considerado uma obrigação como naturais. A maturidade espiritual revela-se por uma diferente compreensão do justo. O olhar já não está todo em vantagens e desejos. Não há mais a percepção de que o mundo precisa atender todas as suas necessidades. Resumindo, então, sobre a maturidade espiritual, ela é um dos segredos que acompanha os verdadeiros vencedores. É quando você aprende a calar, a se afastar, não se queixa e agradece pelo que tem. É quando você aceita que erra, aprende a se desculpar e a não jogar no colo do outro o que é seu.
É quando você percebe que já não precisa de tanta coisa assim para suprir suas necessidades, que estar em paz consigo é melhor do que provocar ou cutucar o outro com a vara curta a troco de nada, a troco de mexer simplesmente em feridas por vezes já cicatrizadas. É quando você passa a ser mais seletivo internamente. É quando você sabe que pode contar com poucos, mas que são essenciais e que mantêm uma boa relação de amizade e empatias, sem exigir nada em troca. Há necessidade de limites e de concessões para a harmonia social. O homem maduro aprende a prestar atenção nos direitos dos outros, pois o ideal do justo já despertou nele. Sabe que a justiça é uma arte que implica dar a cada um aquilo que é seu. Por isso não avança no patrimônio do semelhante, não quer vantagens inapropriadas e nem aceita privilégios que os demais não podem ter. Ele compreende que a família do próximo é tão respeitável quanto a dele. Sabe que o patrimônio público é sagrado, pois voltado ao atendimento das necessidades coletivas. Respeita profundamente a honra e as construções afetivas dos outros. Seu senso ético não lhe permite baixezas, razão pela qual também tem a própria honra em grande conta. É quando você não interfere nas escolhas de ninguém e vai aprendendo a digerir os embates da vida com mais nitidez, com mais resiliência. Parar de querer mudar os outros e se concentrar em mudar a si próprio é o segredo para a evolução espiritual também. É quando você percebe que não precisa ter a casa cheia, não precisa de tanto barulho, que estar a sós é como ir se retratando diante do que se sente, do que sentiu ou do que não quer mais sentir. É não precisar ir de um lado para o outro tentando encontrar sossego interior. É quando você se aprimora e abstrai o que não precisa. Pede com mais fé e acredita mais no divino e não em falsas promessas. Ou pessoas que não têm serventia por serem apenas instrumentos prontos a desestabilizar o seu coração, prontas a quererem se apossar do que não lhes pertence, a troco de fazê-lo simplesmente sofrer. É quando você ora, pede pelos que precisam, pede pelos que adoecem a alma, pede para que todos recebam luz, por mais que não queira aproximação. É quando você esvazia a bagagem, percebe que andar descalço por vezes é libertador e que se o sol não apareceu naquele dia mais nublado, você continuará acreditando em dias melhores e nas possibilidades de superação e cura. É quando você sente que a porta do céu é melhor que abrir o chão para que você se afunde em dor, em discórdia. A maturidade espiritual vem quando você não precisa viver
de melindres, não precisa disfarçar o que é. Quando você aceita a própria condição, seja qual ela for, sabendo dos propósitos de Deus, é quando você abre a porta, não procura discórdia, não se queixa e agradece pelo que tem. É quando aceita as pessoas como elas são. Entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Quando você parar de querer provar para o mundo o quanto inteligente você é. Porque isso só importa para si mesmo. A partir do momento que você compreende a sua missão espiritual e enfrentar ela com dignidade, é um sinal de que alcançou a sua maturidade espiritual. Então, meus irmãos, vamos nos dedicar ao estudo, ao trabalho, à nossa transformação interior, a ajudar o próximo mais necessitado, pois assim nós cresceremos e conquistaremos a nossa maturidade espiritual. E aí sim estaremos mais próximos de Deus, nosso grande e amado Pai. Fiquem todos em paz. Que Deus, que Jesus e os Espíritos de luz nos abençoe sempre. Abençoe esse caminho, nos dê essa vontade de buscarmos cada vez mais a nossa maturidade espiritual. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.